O Espírito Santo tem me tocado essa semana, esses dias, né? E Ele, tenho certeza que tem nos alertado, e Ele alerta para que a igreja seja preparada. Nós precisamos estar preparados. Existem muitas palavras, muitas profecias, muitas coisas, muitas confusões, não sabemos a quem ouvir. E eu quero te encorajar nessa manhã a você abrir o teu coração e ouvir o que a palavra de Deus diz, e ouvir ao Espírito Santo de Deus. Nós temos passado por tempos difíceis na terra, é verdade, não tem sido fácil, né, esses dias que temos vivido, e sabemos que é só o começo. E nós precisamos estar sempre prontos, preparados para todo tipo de situação. E nós ainda temos o privilégio que não tem apenas um profeta falando a palavra de Deus, como nos tempos de Jeremias, era só ele que falava paz, paz, ou falava guerra, 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 e todos os outros falavam paz, paz, paz. E na verdade era guerra que viria, era dificuldade. Então nada disso é para a gente ter medo, para a gente ficar preocupado, apavorado, não perder o sono, não, é para você estar preparado, porque a palavra de Deus diz que Deus cuida dos seus, amém? Deus cuida dos seus, então Ele cuida de nós. Então você fique tranquilo, porque Deus está no controle da vida daquele que está debaixo da sua proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz a palavra do Senhor, faz o quê? A sombra do Todo-Poderoso descansará. Então descanse à sombra do Todo-Poderoso, mas habite no esconderijo do Altíssimo. Quer estar na presença de Deus, quer andar nos caminhos do Senhor, que através do conhecimento e da prática da palavra de Deus, que é o nosso guia, nosso condutor. Não podem criar todo tipo de lei nesse mundo. A cultura pode virar de ponta cabeça e mudar à vontade, mas nós vamos ter sempre um referencial que não muda, que é a palavra do Senhor. Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele é a própria palavra de Deus, amém? Então o nosso referencial é a palavra de Deus. Então não escute conversas distorcidas, coisas que fogem da palavra do Senhor, e esteja sempre atento, vigilante, prudente ao que a palavra de Deus diz. Falando nisso, abre primeira carta de Pedro, no capítulo 5, e você fique de pé mais uma vez, por gentileza, em reverência a essa palavra, a palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, vamos ver 3 versículos aqui apenas, mas que são muito fortes. Que diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre, amém. Amém? Podem sentar. Essa é uma palavra escrita por um homem, apóstolo Pedro, que não tinha entendimento do inimigo antes. Quando Jesus estava prestes a ser preso, ele fala: não, Senhor, contigo eu vou até o fim, vou dar até minha vida. E Jesus falou: Pedro, Pedro, o diabo pediu para chacoalhar você, para cirandar você, peneirar você como se faz com o trigo, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfalecesse, porque você não ia suportar, em outras palavras. E Pedro falou: não, Senhor, vou contigo até a morte. Pedro, eu digo para você que antes que o galo cante, ou seja, antes do amanhecer amanhã, você vai negar 3 vezes. Então ele não tinha entendimento do inimigo. E Jesus, ele clamou ao Pai. E Jesus fala: nem convertido Pedro era quando fez essa declaração. Né? Quando você se converter, confirma seus irmãos, Pedro.
você está muito garganta, você está muito cheio de si. Calma, Pedro, você ainda vai se converter, e eu estou cuidando de você. Porque a gente tem às vezes um preconceito de achar que só quem está na igreja, batizado, né, Deus cuida. Eu sou testemunha viva de que Deus me cuidou sendo macumbeiro, sendo idólatra, sendo espírita e por fim sendo ateu. Mas Deus cuidou de mim tantas vezes, porque tinha joelhos orando pela minha vida, né? Então a intercessão é que faz toda a diferença. Ninguém merece, na verdade. E quando nós estamos com o Senhor, o próprio Jesus intercede também por nós. Além dessas amadas que oram pelas nossas vidas, o Senhor também vai lá. O Espírito Santo, diz a palavra do Senhor em Romanos, diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você imagina uma situação dessa? O Espírito Santo chegando diante do Pai com gemidos que não há como se transformar em palavras e pedindo algo por nós. É assim que Deus cuida do seu povo. Mas então, Pedro não era nem convertido. E Jesus fala: Pedro, eu estou cuidando de você. O inimigo quer acabar com você. Ele quer peneirar você. Ele quer arrebentar, arrancar sua casca. Ele quer fazer de você um estrago. Mas eu não deixei. Eu pedi ao Pai por você. E aqui agora, eles já passaram-se vários anos. Ele escreve essa carta. Agora você percebe o entendimento que ele tem do mundo espiritual. E o Senhor me incomoda para preparar mais a igreja a respeito desse importante assunto chamado batalha espiritual. Nós precisamos entender que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Existe um inimigo, um adversário furioso que quer destruir a igreja do Senhor, porque ele é o opositor, é aquele que se opõe a tudo que é de Deus. Então nós precisamos estar atentos. E Pedro escreve: estejam alertas, vigiem. Por quê? Porque o inimigo de vocês, o diabo, ele está ao redor de nós, ele está perto. Há pessoas que acham que o diabo está preso lá no inferno, ou pior, há pessoas que dizem que o diabo não existe. Pois é, mas ele existe. E o pior, ele não está preso no inferno, ele está em tormentos, porque ele perdeu a glória de Deus. Mas ele não está no inferno, assim como seus demônios, seus anjos caídos estão em volta da terra. Não se assuste, mas eu não tenho dúvidas que há demônios em volta dessa casa aqui, prestando atenção em tudo que nós estamos fazendo. Eles não têm poder sobre os ungidos de Deus, amém? Você não precisa ter medo, mas eles estão, porque eles querem saber, eles querem planejar, lutar contra a igreja do Senhor, e temos caminhado para o fim. Isso para ele é pior, porque ele sabe que o tempo dele é curto, diz a palavra do Senhor. E aí sim, quando chegar o fim, quando for determinado o juízo de Deus, ele será lançado no lago de fogo, e é o que ele teme, assim como todos aqueles que se esquecem de Deus. Então Pedro fala: estejam vigilantes, alertas o tempo todo, porque o inimigo está ao nosso redor. E quando Jesus faz uma declaração em Lucas 10, 18, é importante porque ele diz, após eles voltarem, né, os apóstolos são enviados de 2 em 2, e eles expulsam demônios, curam enfermos. Eles ficam maravilhados, mais porque expulsaram os demônios até do que porque curaram os enfermos. E eles falam: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós. E Jesus fala: não fiquem alegres porque os demônios se sujeitam a vocês, mas antes, porque o nome de vocês está escrito lá nos céus. E aí ele faz uma declaração no versículo 18 do capítulo 10 de Lucas. Ele fala: eu via Satanás como um raio caindo do céu. Essa é uma declaração que parece que ela uma orientação que Jesus deu a eles. Ela pode ser interpretada de algumas formas, não está claro, mas a impressão que dá é que ele está citando aqui a queda de Satanás, porque Satanás está no meio. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então ele está entre nós, e é importante nós estarmos conscientes disso. Em nome de Jesus, você não tem que ter medo do inimigo, amém?
Porém, nós temos que ter prudência e vigilância, porque o nosso exemplo maior é Cristo, e Cristo foi prudente. Quando Satanás veio tentá-lo, quando ele andou por essa terra, ele foi 100% prudente. Ele andou prestando atenção em todos os detalhes. Tem 2 relatos na Bíblia que eu quero orientar vocês rapidamente, que falam a respeito desse ser criado por Deus. É claro que ele é uma figura, ali é algo simbólico. Ele está falando ali de reinados e de reis, mas aponta, porque tem atributos ali, características que não são humanas. Por isso que uma grande parte dos estudiosos da Bíblia atribuem esses 2 textos a Satanás, a sua queda. Por exemplo, em Isaías 14, nós vemos ali no versículo 13 ao 15, você pode apenas ouvir, diz assim: você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Sheol, que é inferno, você será levado, irá ao fundo do abismo. Então aqui a declaração dessa palavra de Isaías é uma declaração de alguém espiritual, de um ser espiritual, ele dizendo: eu vou colocar o meu trono acima das estrelas, ou seja, acima dos anjos de Deus, ao lado do Altíssimo, serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria o lugar de Jesus, ele queria o governo, da terra e a adoração que é devida a Jesus. No entanto, o que aconteceu? Deus fala: não, mas você será lançado no inferno. Então a promessa de Deus para ele é que ele é lançado, a condenação final dele é preso no inferno e lançado no lago de fogo depois. Então ele foi aqui lançado quando ele quis se exaltar. Ele era um querubim, que nós vamos ver agora em Ezequiel 28, onde traz as características de quem ele era antes da queda. Olha só como Deus é perfeito. Alguém pode pensar, que Satanás foi criado imperfeito, então por isso tem esse caos todo. Não, Deus o fez perfeito. E Deus declara para Ezequiel 28, versículo 12 a seguir: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro. Então é uma palavra ao rei de Tiro, mas você presta atenção nos detalhes, como isso tem uma visão espiritual. Assim diz o soberano, o Senhor: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, zafira, carbúnculo e esmeralda. Tem pedra preciosa aqui que eu nem faço ideia como elas são. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Olha as características desse ser. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Querubim é uma entidade espiritual, é um ser criado por Deus. Pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião do meio das pedras fulgurantes. Então aqui mostra que ele se exaltou. Os dois textos são semelhantes, tanto de Isaías, que foi o profeta anterior ao cativeiro, quanto para Ezequiel, que foi o profeta do cativeiro. Então mostrando aqui que é uma figura que Deus está mostrando a respeito desse ser que foi lançado.
Então ele foi lançado à terra, né? Humilhado para longe do monte de Deus e foi expulso ali da presença de Deus. E ele continua: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Então ele trouxe o pecado do orgulho, da soberba. Eu sou melhor, eu sou mais. E você pode notar que o que mais a gente vê na terra é esse pecado: a exaltação, a glória. Pode ser rico, pode ser pobre, não importa. A pessoa tem aquele orgulho, né? Quer aquela glória, quer se exaltar. Isso é característica de Satanás. E a Bíblia diz que os humildes serão exaltados, mas os soberbos serão abatidos. E é o que aconteceu com ele. E ele usa muito dessa tentação. E aqui agora o versículo diz: por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Está vendo? Que ele foi lançado à terra, estando aqui entre nós. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. A palavra bem forte aqui, que mostra inclusive que ele perdeu toda aquela glória. Diz que saiu um fogo de dentro dele, ele saiu, perdeu todo o seu esplendor, e ele hoje vive em trevas. Ele pode, diz a Bíblia, se transfigurar em anjo de luz. Ele tem poder da maquiagem, da maquiação. Ele se mostra diferente de quem ele é muitas vezes. Por isso existem religiões, e a maioria delas, são fundamentadas em palavras, profecias que vieram de anjos, e geralmente anjos de luz. Aí você tem o Allan Kardec, você tem os mormons, você tem o islamismo. Foram anjos que apareceram a alguém, e aquela pessoa recebeu toda aquela instrução, anotou tudo e fez ali uma nova religião. No entanto, o cristianismo, que veio do judaísmo, foi o próprio Deus quem apareceu para Moisés naquele monte santo ali, no monte, e deu a ele os mandamentos e as instruções. E o próprio Deus, na forma de Jesus, veio a essa terra e entregou para nós a redenção dos nossos pecados através da morte na cruz. Nós recebemos direto de Deus. E você percebe que o engano de Satanás é tão sutil. Por isso a importância de nós estarmos alertas e vigilantes, porque ele te engana. Ele fala: faça o desejo do seu coração. Geralmente ele usa alguma coisa que você gosta. Ele não vai te oferecer uma coisa que você não gosta. Ele vai te oferecer coisas que te atraem. Vamos lá, depois a gente fala sobre a tentação. Olha só o que Apocalipse fala a respeito deste ser. Apocalipse 12, 7 ao 9 diz: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Aqui de novo, ele e os seus anjos foram lançados à terra. Esse não é simbólico, esse não tem nada de simbolismo, esse é claro. Diz aqui que houve uma guerra nos céus. Deus não lutou, Deus mandou os anjos dele, poderosos, que não eram caídos. Teve guerra no céu, e Satanás e os seus anjos caíram, foram lançados à terra, e estão aí perturbando a humanidade esse tempo todo. E ele é chamado de a antiga serpente, Diabo ou Satanás, o dragão. É um dragão, né? Esse ser dragão nem existe mais, né? Tem lá o dragão de Komodo, que é chamado de dragão, mas parece que esse dragão que existia na antiguidade aqui está extinto. E Satanás tem essa figura de dragão, né? A antiga serpente. E aí, ele tem algum tipo de governo?
Ele manda alguma coisa ou não? Jesus disse que sim. Jesus disse que sim. Diz lá em João 12:31, tem outras passagens, mas vamos falar só essa. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Príncipe tem governo. Ele tem governo. Olha só, outro que a revelação aqui na carta aos Colossenses 1:13 diz: pois ele, Jesus, nos resgatou do domínio. Se você olhar na Almeida Revista Atualizada, você vai encontrar a palavra império. Pois Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Império e reino, ou seja, governo, poder, tem. Aqui o mundo está todo posto no maligno, diz a palavra, está morto no maligno. E quando Jesus ele entra na nossa vida, ele nos tira desse império das trevas e nos transporta para um reino, o reino do Filho de Deus, do reino de Jesus, o reino de Deus nessa terra. Qual que é a diferença? Império, vocês todos aí que já assistiram algum tipo de filme de império, você percebe, e mesmo o Império Romano, o que é um império? O império ele é uma dominação que inclui vários tipos de gente diferente, com línguas diferentes, pensamentos diferentes, que geralmente combatem entre si, mas estão sob um domínio, estão dominadas. Isso é império, isso não é reino, isso é império. Por isso que não fala reino de Satanás, fala império, acredito eu, né? Espero que não tenha algum texto que fale reino, pelo menos eu não achei. Mas é império, por quê? Ele vem dominando. Então a terra, ela está dominada. Infelizmente, o que aconteceu? Quando o nosso pai Adão resolveu desobedecer a Deus e se entregar à sua própria vontade, ele vendeu a terra e ele e a descendência dele a Satanás, que o venceu, que o dominou. A Bíblia diz, é Pedro que diz, aquele que é dominado por alguém torna-se servo dele. Então Adão e a sua descendência caída tornou-se serva de Satanás, caído também. Por isso a importância da vigilância, porque ele tem poder, não tem todo o poder. Todo o poder pertence ao Senhor, todo o domínio pertence ao Senhor. E o Senhor nos capacitou e nos colocou sentados com Jesus num trono nas regiões celestiais, para de lá ordenar e vencer aqui na terra a esse império das trevas. Então nós temos esse poder de Jesus para lutar, mas não podemos ficar desapercebidos e andar de qualquer jeito nessa terra. É preciso estar atento, desconfie de tudo, seja chato, seja prudente, vigilante, porque nós estamos numa guerra travada e o inimigo o tempo todo quer acabar com a gente. Ele quer fazer de tudo para você cair na tentação. Não se ache muito forte, não se ache. Jesus não se achou, mas ele era Deus, pastor. Era. Por que será que ele fez 40 dias de jejum? Já que ele era Deus, hein, pastora? Né? Não precisava então se preparar, ele era Deus. Não, ele fez 40 dias de jejum no deserto. E Satanás aparece para ele, ele vence Satanás. Preparado. Preparado está meu coração a Deus, diz o louvor. Preparados, nós precisamos estar preparados, porque hoje está tudo bem. Você está sentado na sua cama ali, na sua casa, está tudo certo, está trabalhando, está com saúde. Amanhã vem o dia da aprovação, amanhã vem o dia mau. E o que eu tenho? O que eu tenho para lutar contra Satanás? É por isso que Pedro exorta: estejam alertas, vigiem. O diabo está procurando o seu momento de fraqueza, o seu ponto fraco. Então esteja atento. Nossa, pastor, então eu não posso nem respirar mais, porque o diabo vai me matar, vai me pegar. Olha, se fosse assim, já estava todo mundo morto. Na verdade, nós temos um Deus que cuida de nós, amém? A minha Bíblia e a sua diz assim: temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. A minha Bíblia diz que o nosso Deus não dorme nem cochila, né? Nós damos umas cochiladas no culto aí, né? Mas quando eu vejo uns cochilando aí, mas Deus não cochila.
Deus está aqui, Deus está lá, Deus está no seu lazer, Deus está no seu quarto, no seu trabalho, aqui no culto, Deus está no carro com você o tempo todo. Deus é o nosso guardião, Ele é o vigia, Ele é aleluia, Ele é a nossa cobertura, proteção, e Satanás está derrotado em nome de Jesus. Mas nós temos que ser vigilantes e atentos, porque o modelo para nós é Jesus e os seus apóstolos, que deixaram a doutrina para nós seguirmos. E o apóstolo mais vacilão dos 12, Pedro, só falava coisa fora de hora e tudo errado, se converteu. Aleluia, a esperança, irmão, a esperança, se converteu e trouxe esse alerta. Estejam alertas e vigiem, o adversário não está de brincadeira. Amém? Então, o que acontece? Como é um império, ele tenta o tempo todo expandir esse império. E só há uma instituição na terra que consegue combater Satanás. É a igreja. E a Bíblia deixa bem claro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que quer dizer isso? Que porta anda? Não, porta não anda, a porta fica parada. Então a igreja vai contra as portas do inferno e domina mais, e tira a gente do inferno e traz para o reino de Jesus. Tira do império de Satanás e traz para o reino de Jesus. Então qual é o alvo de Satanás? Número 1, é a igreja. Então ele faz de tudo para combater a igreja. E glória a Deus, dessa nova, agora estamos de novo na zona vermelha. Não sei se vocês prestaram atenção nas notícias de restrições, porém, cultos não estão sendo bloqueados. Manteremos as regras normais. Se você é família, senta junto, senão não senta. Uma cadeirinha, pula, está com medo, fica em casa, não tem problema. Mas não fica muito não, porque aqui é importante a gente também estar congregando. Mas o culto está liberado. Mas a vontade de Satanás é fechar essa porta, meus irmãos. Mas pastor, faz online. A gente faz online e presencial. Online não é a mesma coisa. Na nossa cultura ainda não é. Quem sabe nossos netos vai ser, mas não sei, eu acho que não. Porque gente precisa de gente. Existem várias doenças psicológicas aí associadas a pessoas que só têm relacionamentos virtuais. Um monte de problema psicológico que gera. Então nós precisamos de gente, precisamos de ver uns aos outros. Ainda que eu não possa te dar aquele abraço cheiroso, ai que saudade daquele perfume cheiroso dos irmãos, dar aquele abraço. Mas eu estou te vendo, você está me vendo, né? Então, mas o inimigo está tentando. E por que ele não está conseguindo? Porque o Dória se converteu? Ou será que foi o Fernando Fernandes? Não, quem que é agora? Não, ainda é, né? É o Aprígio. Será que o Aprígio se converteu? Não, é porque a igreja do Senhor está orando nessa terra. Porque tem joelho no chão, dizendo: Senhor, não feche as portas da tua casa, Senhor. Vou contra ti, Satanás. Você não vai tocar na igreja. E assim a gente vai orando. Por isso que ele tem tanto ódio da igreja. Primeiro porque nós estamos no lugar que ele queria estar, que é sentado no trono do lado de Jesus. E depois porque a igreja vai contra as portas dele, ele está com a área ali dominada, a igreja começa a orar, começa a repreender, a porta se quebra e nós sacamos as almas de lá e trazemos mais soldados para lutar contra ele amanhã. Então ele odeia a igreja. Se ele me odeia, ele é um inimigo muito potencial. Então esteja atento e vigilante a ele. E aí Pedro fala no versículo 9 aqui, primeira carta: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, além de eu vigiar, além de eu estar prudente, eu preciso gerar uma resistência. Acontece muito do crente fiel a Deus, não falta nos seus compromissos na igreja, lê a palavra, ele ora,
ele dá o dízimo, ele ajuda as pessoas, ele é piedoso, ele faz tudo. Mas quando o inimigo vem contra ele, ele se dobra e não faz nada. A Bíblia diz para nós resistirmos. Então o que eu quero trazer para nós aqui, para você fazer mais na sua casa? Talvez você faça um pouco de vez em quando. Levante-se com a autoridade que há no nome de Jesus e repreenda Satanás. Repreenda, isso não precisa de ministério para isso, de chamado. O meu chamado é repreender demônios. Eu não encontrei na Bíblia esse ministério. A Bíblia diz que é para todos. Todos, você pode se levantar na sua casa. Teu filho, a tua filha está desviada, vai lá no quarto dela e ora e repreende os demônios que ele traz da rua. Não deixe Satanás dominar a sua casa. Repreenda. Está fazendo alguma coisa que está te incomodando? Repreenda. O carro quebrou? Repreenda Satanás. Teve problemas financeiros? Repreenda. E vá e faça a sua parte, mas não deixe quieto. Batalhe espiritualmente. Não precisa de treinamento, de curso. Você só precisa de uma coisa: confiar que o nome de Jesus tem poder. É isso. E vou quebrar uns paradigmas aqui, talvez, de algumas pessoas. Isso daqui, é um óleo comprado na Conde de Sarzedas, fabricado de um pé de oliva, como qualquer outro. Quando eu unjo a sua cabeça com óleo, é o símbolo do Espírito Santo. Estou orando por você, tornou-se consagrado ali. Mas eu não encontro no Novo Testamento autoridade para sair ungindo porta, janela da minha casa para repreender Satanás, nem muito menos abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar aberta lá na mesa da minha casa para repreender Satanás. Isso é macumba gospel. Não funciona dessa forma. A autoridade está na palavra que sai da sua boca. Então se levante com autoridade dentro da sua casa, no teu trabalho, onde você estiver. Está percebendo um movimento estranho dentro do seu trabalho? Vai lá no banheiro. Você tem uma sala lá que você pode ficar sozinho. Se fecha lá, levanta a mão, abre a boca e repreende Satanás naquele lugar. Mas o trabalho não é meu, é do outro. Não, mas você trabalha lá. Você é representante, e nós temos base. Daniel orava lá na Babilônia, orava e pedia a Deus, e clamava, e Deus atendia a sua oração. A Bíblia fala: ore pelos governantes e todos que exercem autoridade, para que você tenha uma vida quieta e sossegada. Então você ora pelo Dória, você ora pelo Aprígio, pelos prefeitos das suas cidades aí, que tem várias cidades aqui representadas. Pelo Ney Santos, meu Deus. Ora pelo Ney Santos, do Imbu. Qual que é o de Itapecerica? Nakano? Do supermercado Nakano? Deve ser. Ora lá pelo Nakano, lá de Itapecerica. Cotia, qual que é o nome lá? Fala alto. Rogério Santos. Esse aí. Rogério Franco. Isso, Dória é o governador, esqueci, de São Paulo, que é o Covas. Então nós temos que orar pelo nome da autoridade e repreender toda a influência do inimigo sobre ele. Não sei se algum desses aí é convertido, mas não importa, a Bíblia manda orar por ele. Então ore. Isso é resistir a Satanás. Isso aí, ore pelo Bolsonaro. Isso é resistir. E ore, se você lembrar o nome de deputado, de vereador, de senador, ore. Eu faço assim, eu venho lá do presidente até o funcionário público. E é claro que eu não sei o nome dos outros, então eu oro pela Câmara dos Deputados, pelos senadores, pela Câmara de Vereadores, pela Assembleia Legislativa aqui dos deputados estaduais de São Paulo. Eu oro e vou orando até todo o funcionalismo público, que são autoridades, de alguma forma exercem sobre nós. Eu não tinha um STF na minha lista, viu? O STF precisa, é verdade. O STF é o que está governando o Brasil, infelizmente, né? Totalmente fora do propósito. Então nós precisamos exercer resistência. Não aceite, não vá contra Deus. Tem coisas que são permissão de Deus na nossa vida, e eu já disse isso aqui tantas vezes. Não dê glória ao diabo. Quem governa a sua vida, meu irmão, minha irmã? É Deus.
quem que te dá, quem tira. É a declaração de Jó, tão forte, tão pequena e importante. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mas pastor, está escrito lá que foi Satanás quem quebrou tudo, que matou os filhos, que fez aquela destruição. Não foi Satanás, Satanás foi só um agente da permissão de Deus. Mas o meu negócio é com Deus, e o teu? É com Deus que eu converso. Deus, eu te adoro e te glorifico. Tive essa perda. Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Pai, tudo está nas suas mãos, tudo pertence ao Senhor. E eu sei que se o Senhor tirou, o Senhor pode dar de novo. E se não der, nem a morte, nem a vida, nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem perseguição, nada me separará do teu amor, Senhor. Essa é a postura. Sabe o que vai acontecer? Satanás vai pegar aquele rabão dele, dar uma mordida e sair gritando, para quebrar o chifre dele. Ele não tem nada disso aí não, isso é uma figura aí que criaram. Ele é um querubim, esquisitão pra caramba. Lê lá Ezequiel 1, que você vai saber como que é um querubim. Então, só que sem a glória. Então, amados, nós temos que exercer resistência. Resistam-lhe. E a segunda frase, permanecendo firmes na fé. O que acontece? O inimigo não pode te vencer, porque você é ungido do Senhor, é capacitado pelo Senhor. Então o que ele faz? Ele tenta minar a sua fé, tenta diminuir a sua confiança. Ele fez com Jesus lá no deserto. Se tu és o Filho de Deus, olha aí, colocou a dúvida. Se tu és o Filho de Deus, transforma então essas pedras em pães. Olha só que palavra maldita, para trazer dúvida. E a arma que Satanás usa contra nós, crentes, é a dúvida. Porque a dúvida é o contrário da fé. Ele lança no seu ouvido aquela palavrinha: olha, você está tantos anos na igreja, e você está passando essa luta, hein? Tadinho de você, você não merece isso. Igreja, nossa, esse negócio de igreja aí é para os fracos. Igreja é a muleta dos fracos. Sai dessa, procura a sua vida. Você é feliz, você é tão bom, mais do que aqueles lá da igreja. Você viu o que aquele irmão lá fez com você? Você viu? Você está acima disso. Dá um chute nisso tudo e vai viver sua vida. É isso que ele vem, Você é tão bom, você é o Filho de Deus, Jesus. Você é tão poderoso e está com fome. Então transforma agora essas pedras em pão. Mas Jesus estava preparado na palavra, na oração e no jejum. Não, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele citou Deuteronômio. Então, a resistência, ela também requer de nós uma preparação. Então esteja preparado e cuidado com a dúvida. O que mais o inimigo faz é lançar dúvida. Outra coisa que ele faz também é poder, né? Querer te dar glória. Ele ofereceu para Jesus. E olha só como realmente a Bíblia mostra que ele tem domínio sobre a terra. Ele levou Jesus a um monte alto e mostrou para ele todos os reinos desse mundo e disse para Jesus: tudo isso me foi dado. Se você se prostrar e me adorar, eu dou tudo para você, Jesus. E Jesus não falou que não era dele nem nada. Jesus falou: Satanás, está escrito, somente ao teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Ele vem também com glória, com poder, com honra, né? Estão me desonrando, então se humilha mais. Estão, né, falando aquilo que eu não mereço ouvir. Tá bom, ore pela pessoa, abençoe aquele que te maldiz, ore por aquele que te persegue. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Isso é ir contra Satanás através de permanecer firme na fé. A nossa fé é a nossa segurança de que nós vamos permanecer. Diz um outro texto a Timóteo, que fala que quando algumas pessoas não cuidaram de si mesmos e da doutrina, eles naufragaram na fé, e aí se desvia. Então a doutrina é a palavra de Deus. Então você precisa ter cuidado de você, cuidado de qual é a sua fraqueza, onde é o seu ponto fraco, e trabalhar naquilo ali.
E tomar cuidado para você não se desviar da doutrina, porque se você sai da palavra de Deus, você se torna também um herege, entristece o Espírito Santo e não tem mais cobertura sobre a tua vida. Então tome bastante cuidado com a sua fé, ela tem que ser guardada, amém, querido? A resistência, você depois lê em casa lá Efésios 6:10 a seguir, sobre a armadura de Deus. Nós temos que ser soldados, nós não fomos chamados, apesar de sermos chamados de ovelhas, mas nós somos chamados de soldados também. Vestir a armadura. Ovelha é no caráter, é na bondade, é aceitar ser conduzida pelo pastor das nossas almas, que é o Senhor Jesus. Isso é o caráter do cristão. Mas nós fomos chamados para ser valente, para ser guerreiro, para ser soldado, para resistir ao inferno, para se manter de pé. No meio da tribulação, você vai ser uma coluna ali, talvez de uma pessoa mais fraca, e sair carregando outras pessoas. Resista, se prepare e se revista. Efésios tem uma chave tão importante, é um bom livro sobre batalha espiritual para você ler. Porque não é só a batalha que importa, mas a preparação para a batalha. Você vê lá a questão dos deveres domésticos, de pai para filho, de filho para pai, até que o Brandão ministrou aqui, de marido, esposa, marido, autoridades, fala de várias coisas, porque tudo isso é preparação para você ter autoridade, para poder repreender. E daí ele fala assim: revista-se de toda a armadura, para que, havendo feito tudo, diga comigo, tudo, só para você acordar, havendo feito tudo, permaneça firme. Então a armadura, ela não vai te livrar do problema. O problema você vai passar. A Bíblia diz que a tribulação virá sobre toda a terra. Então Deus não vai nos livrar da tribulação, mas de estar nela, né? Vamos dizer assim, de estar nela. Mas você vai permanecer firme, porque você está revestido. Então não se surpreenda se vierem problemas sobre nós, porque aqui inclusive ele fala que, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O evangelho cor-de-rosa nunca existiu na Bíblia em lugar nenhum. Sempre que houve uma igreja realmente comprometida com a verdade, houve perseguição a essa igreja. Mas o que acontece no decorrer das décadas, dos séculos, é que a igreja se amolda aos padrões do mundo e se esfria. E se nós não resistirmos, é isso que o inimigo tem feito a cada dia. Ele tem entrado nas igrejas, ele tem esfriado os pastores, tem esfriado as ovelhas. Ele não tira as pessoas da igreja, ele mantém dentro da igreja, mas totalmente desviada. A igreja hoje prega mensagens de autoajuda apenas. A igreja não fala mais de pecado, porque se falar de pecado assusta, as pessoas vão embora. A igreja tem se amoldado aos costumes dessa terra, e isso não pode acontecer entre nós, amém, irmãos? Você é precioso, é preciosa do Senhor, mas o inimigo, ele está furioso contra nós. Então esteja atento. No momento da tribulação você vai fazer tudo, mas vai ficar firme. Olha que texto maravilhoso. Lucas 10:19, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano algum. Então Deus nos deu, Jesus nos deu autoridade para nós irmos contra todo o inferno. Não importa o tamanho do demônio. Se um demônio se manifestar na sua casa, no seu vizinho, no lugar que você estiver, você não é pastor, você não é diácono, presbítero, diaconisa, você não é da intercessão, você é um crente em Jesus. Então você tem autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, repreende o demônio e ele vai ter que sair, porque ele é obrigado a sair em nome de Jesus. Porque Jesus deu essa autoridade para a igreja e não para cargo nenhum. Amém? Você entende isso? Então esteja preparado, porque por esses dias vai manifestar um demônio na sua frente. E aí você se levanta na autoridade do nome de Jesus.
Não precisa de teatro gospel, viu? Não precisa. Não precisa dar uma 5 girada. Não precisa. Você levanta a mão. Não põe a mão em endemoniado. Não tenta segurar na força. É só a palavra. Cala-te, Satanás. Sai dele, sai dela agora, em nome de Jesus. Eu não vou sair. Você vai sair porque o nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida. Sai agora, Satanás, dessa vida. E vai sair. E vai sair. Em nome de Jesus. A autoridade está com a igreja. Eu já estou caminhando aqui da metade para o fim. Diz aqui, né? João 10. O papel do inimigo. O ladrão, está falando do inimigo, o diabo, vem apenas para roubar, matar e destruir. É o papel dele. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Então, se nós resistirmos até o fim, esse é o papel do inimigo: roubar, matar e destruir. Mas tudo com a permissão de Deus. Eu citei 2 textos aqui que mostra que as coisas acontecem com a permissão de Deus. O primeiro que eu citei foi Pedro, quando Jesus disse: Satanás pediu para peneirar você. Você pegou isso aí? Satanás pediu, mas eu pedi ao Pai e ele não deixou. E você lê lá em Jó, Satanás chega na presença de Deus e Deus fala: viste meu servo Jó? Mas você dá tudo para ele, tira tudo para ver se ele não vai te abandonar. Aí Deus permitiu: tá bom, pode ir, mas não tira a vida dele. Ou seja, Deus permite e põe limite. Então nós temos a vida de Cristo. Eu imagino a fúria de Satanás quando ele chega, e é todo dia, tá? A Bíblia diz que todo dia ele chega na presença do Pai e acusa a nós, igreja do Senhor. Ele acusa, ele fala: aquela lá que você salvou, olha lá, ó, tá pecando. Olha lá, ó, tá fazendo coisa errada. Aquele lá, ó, que você salvou, tá fazendo coisa errada. E o Senhor nos dá cobertura, exorta, nos ajuda, fortalece. Chega uma hora que a gente perde. Diz a Bíblia que quando o homem lá em Corinto estava em pecado sexual, o que aconteceu? Paulo falou: expulse esse homem da igreja, para que lá fora a carne dele seja sacrificada, mas o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Então chega uma hora que Deus tira a cobertura e Satanás vem para cima com tudo. E ali pode ser que a pessoa se volte para o Senhor e seja salvo. Então não brinque com o pecado. A brecha que permite Satanás entrar na nossa vida é pecado. Ele vem para roubar, matar e destruir. Primeiro ele te tenta, ele deixa você fraco na fé, encontra uma abertura na tua vida e ele vem e acaba com você. Então não brinque, nós estamos em guerra. Resista até o fim. E o que é esse fim? Olha que coisa linda. Versículo 10 de 1 Pedro 5 que eu estou lendo. Olha só como ele termina essa exortação. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, olha só, a lista aí, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. É isso que Deus faz com aquele que é vigilante, com aquele que resiste a Satanás e permanece até o fim. O grande segredo, viu, Hernani Washington? O grande segredo não é o ontem e o hoje. O grande segredo é permanecer até o fim. Isso é para todos nós aqui. Permanecer até o fim. É aí que muitos ficam pelo caminho. Hein, pastores? Quantas pessoas já ficaram pelo caminho? Quantas igrejas dessas a gente podia encher? Né? Que passaram por aqui, que foram, se batizaram, e estava uma bênção, e não sei o que, mas não vigiou. Que não seja o caso de nenhum de nós, meus queridos. O fim é mais importante do que o começo, já diz o sábio Salomão. Então fala aqui: permaneça até o fim. Por quê? Romanos 16, 19 a 20 diz:
Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, diga assim, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Oh, aleluia! Eu fico imaginando toda vez que Satanás escutou aí, Satanás, em breve. Eu fico imaginando ele pondo a mão na cabeça. Será que é hoje que a igreja vai esmagar a minha cabeça? Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja do Senhor. Vale a pena resistir, vale a pena batalhar. E isso não é orgulho, não. Isso é promessa do Senhor que vai acontecer. O inimigo das nossas almas já está decretada a derrota dele. E nós queremos estar lá nesse grande dia, amém? E o último, e lindo, Colossenses 2, 13 ao 15. Eita, texto maravilhoso esse. Colossenses 2, do 13 ao 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, ou seja, não era convertido, né? A nossa carne era do mundo. Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. A lei que nos matava foi cancelada na cruz. Ele a removeu, pregando-a na cruz e, presta atenção, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A cruz despoja, ela tira toda a roupa de todo o poder e autoridade, deixa declarado quem é o império das trevas lá na cruz, e mostra para todo mundo a vitória que há no nome de Jesus. Mostra para o mundo todo o que foi que Jesus fez naquela cruz. Imagino eu, não está escrito, mas que Satanás provavelmente achou que estava vencendo quando ele ia levando o Filho de Deus para a cruz, para aquele caminho de tristeza, de tragédia, sendo chicoteado o tempo todo. Quando ele chega ali naquela cruz, dois bandidos marginais do lado dele, aquela humilhação, as pessoas passando e humilhando a ele. Satanás provavelmente estava em festa, e os seus demônios dizendo: nós vencemos, nós matamos o Filho de Deus. Mas ali Jesus diz a palavra do Senhor, que ele expôs publicamente todo o império das trevas. Satanás, antes você andava em oculto, antes você enganava as pessoas, mas está declarado agora que o Filho de Deus vence o pecado, que o Filho de Deus vence a morte na ressurreição, que o Filho de Deus vai te derrotar. Satanás, você já está debaixo dos pés da igreja do Senhor. Aleluia! Triunfando. Jesus é triunfante na cruz. A cruz não é derrota, a cruz é triunfo. E Jesus fala para cada um de nós: tome a cada dia a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Quando você triunfa também sobre a sua própria vontade, quando você tem desejo de pecar, quando você recebe uma tentação e você não aceita, você triunfa também, porque da mesma forma Jesus naquela cruz venceu a própria vontade dele e fez a vontade do Pai. Assim nós também. Vença a sua vontade, que é o seu maior inimigo, e triunfa também diariamente sobre o império das trevas, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, apenas 3 tópicos eu falei hoje aqui. 1, não leve na brincadeira a batalha espiritual. É muito sério isso. Não fique desapercebido. 2, resista ao inimigo, vigiando, orando e expulsando. Você não ora para Satanás, você ora a Deus. Conversa com Deus, se enche de Deus, e com o diabo você manda. Você não pede para Deus tirar Satanás, você manda Satanás sair, na autoridade que há no nome de Jesus. Se eu falar assim: Levi, faz um favor, pega ali para mim uma água e traz aqui. Ele fez, e leva ali, por exemplo. Ele fez em meu nome.
Ele fez algo que não foi ele, que foi eu que pedi. Da mesma forma, você tem o nome de Jesus na tua vida. Então você fala, em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo. E ali você vence. Então, resista. Falta muito isso entre nós, queridos. Eu percebo muitas pessoas abatidas por Satanás. Você pode ficar triste, você pode ficar abatido, pode acontecer problemas na tua vida, mas você tem que resistir contra o diabo. Problemas todos. Você acha que quando os nossos amados apóstolos aqui, os irmãos da igreja primitiva, viam lá um daqueles que estava dando glória a Deus ontem, lá na célula, ver pendurado numa cruz sendo queimado, eles ficavam felizes, meus irmãos? Claro que não, ficavam muito tristes e abatidos, mas eles sabiam que aquilo era por um pouco de tempo, e que aquela alma estava com o Senhor na glória. Mas eles resistiam a Satanás, eles não se dobravam ao inferno. E ele deve deixar claro, Deus vai restaurar todas as coisas, Deus vai confirmar, vai dar força, vai colocar sobre firmes alicerces. Então, por fim, creia que Jesus venceu o diabo, e nós também venceremos hoje e na eternidade, em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra. Eu espero que você tenha compreendido, e na célula você medite nisso durante toda a semana. Vou passar todos os textos que foram citados aqui. Medite nesses textos. Ore mais, igreja, em nome de Jesus. Seja mais parecido com Jesus. Ore mais. Aprenda mais com Ele, que é manso e humilde de coração. Busque forças, busque dons, se posicione. Nós estamos em tempo de luta. Tem almas morrendo, indo para o inferno todos os dias. E uma oração que você faz na sua casa ali, no seu quarto, no seu secreto, vai salvar aquela alma muitas vezes das mãos do diabo. Porque o Senhor vai te revelar que há uma maquinação do inferno contra aquela vida. E uma oração que você fizer na sua casa vai salvar aquela vida. E também a tua própria vida. Esteja atento e vigilante. Vamos ficar de pé.